No caso de hoje, vamos contar a história de uma idosa que teve sua vida interrompida enquanto fazia sua caminhada matinal com seu marido. Hoje vamos falar do caso Dona Chica. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Carolina e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveita e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Todas as manhãs, o casal de agricultores Francisca Alves da Silva Oliveira, conhecido como Dona Chica, de 68 anos, e Raimundo Nonato de Oliveira, de 71, tinham o hábito de realizar uma caminhada matinal. No entanto, no dia 9 de janeiro de 2019, por volta das 5 horas da manhã, enquanto andavam na rodovia número 78, próximo ao entroncamento que leva à cidade de Patu e Rafael Godeiro, na região oeste do Rio Grande do Norte, uma caminhonete branca parou atrás deles. Um homem saiu do veículo e disparou contra a cabeça de Francisca, que morreu instantaneamente no local. Raimundo, por outro lado, saiu ileso, pois conseguiu correr para o matagal e se esconder, evitando ser atingido. A caminhonete partiu em alta velocidade em direção à cidade de Rafael Godeiro. Testemunhas relataram que durante a fuga, os criminosos ainda tentaram atirar em duas mulheres, que também caminhavam à beira da estrada. Entretanto, elas conseguiram escapar. O comando da Polícia Militar mobilizou viaturas do Grupo Tático Operacional para realizar buscas na região, e horas após o crime, em uma ação conjunta envolvendo policiais civis e militares, eles receberam informações da população e localizaram os suspeitos de homicídio e tentativa de homicídio. Os 4 homens foram encontrados alcoolizados em um bar no centro da cidade de Patu. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 38, munição e drogas. Foram detidos o médico ortopedista Wilson Edno de Freitas Jales, Leonardo Rodrigues do Nascimento, Júlio Ricardo Neto e Israel Franco de Oliveira. Wilson aparentava estar sob efeito de drogas e todos foram encaminhados para a delegacia de Patu. Leonardo, Júlio e Israel confessaram o crime e deram um relato detalhado. Eles afirmaram que estavam no carro com Wilson, que conduzia o veículo. Enquanto viajavam de Mossoró para Pato, Wilson avistou o casal caminhando na rodovia e decidiu diminuir a velocidade e parar atrás deles. Nesse momento, sem razão aparente, Wilson decidiu disparar sua arma, atingindo Dona Chica, que ainda conseguiu se manter de pé, mas com dificuldade. Em seguida, Wilson saiu do veículo e, a curta distância, disparou 3 vezes contra a cabeça da vítima. Por outro lado, Wilson negou categoricamente o envolvimento dele no crime. Wilson era ortopedista e traumatologista, atendia em um consultório particular em Mossoró e já estava sendo investigado por outros 3 homicídios. Ele foi acusado de ser o mandante do assassinato de sua ex-mulher, Rita de Cássia Medeiros de Souza, de 47 anos, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2015, na zona rural de Messias Targino, município localizado na região oeste do Rio Grande do Norte. Rita foi morta por 2 homens na frente do seu filho e de sua mãe. Outro caso em que o Wilson estava envolvido foi a execução do motorista de ambulância Adolfo Fernandes Maia, de 38 anos, na cidade de Patu, ocorrido em 6 de outubro de 2017. Adolfo estava na calçada de sua casa brincando com seus filhos quando 2 homens em uma motocicleta pararam em frente à residência, dispararam contra ele e fugiram imediatamente. Adolfo foi atingido por pelo menos 8 tiros. O terceiro homicídio encomendado por Wilson foi o de Rilson Monteiro Carlos Godeiro, um agricultor de 42 anos, ocorrido em 25 de julho de 2018, também na cidade de Patu. Ele foi assassinado enquanto retornava da fazenda para a cidade. Todos esses homicídios teriam sido executados por Davi Lucas de França Melo, de 19 anos. Davi foi morto a tiros por Wilson na manhã do dia 23 de outubro de 2018, na comunidade de São Cristóvão, em Areia Branca, a 170 quilômetros de Patu. As investigações revelaram que a execução de Davi ocorreu porque Wilson o havia contratado cerca de 4 meses antes para assassinar o delegado Sandro Regis, titular da Delegacia Regional de Patu. Contudo, o delegado não estava na cidade no dia planejado. Davi não conseguiu cumprir o plano.
Mesmo assim, a delegacia recebeu ligações anônimas, informando sobre a intenção de matar o delegado. Os policiais chegaram a perseguir o suspeito, mas ele conseguiu fugir. Wilson teria ordenado a morte do delegado Sandro Regis devido à prisão dele por posse ilegal de arma em 2015. E a investigação em curso sobre os assassinatos de Rita de Cássia, Adolfo e Hilson, dos quais ele era o principal suspeito, com exceção do assassinato de Davi Lucas, que estava sendo investigado pela Delegacia de Areia Branca. Os demais crimes eram investigados pelo delegado Sandro Regis. No dia 11 de janeiro de 2019, as prisões em flagrante dos 4 envolvidos foram convertidas em preventivas. Eles foram encaminhados para o Complexo Penal Regional de Pau dos Ferros, segundo a denúncia do Ministério Público, assinada pelo promotor de justiça Carlos Henrique, da comarca de Umarizal. As investigações apontaram que a motivação foi o sádico prazer de tirar a vida de vítimas aleatórias. O casal de idosos era bem visto na comunidade local, pessoas pacíficas, sem qualquer inimizade ou desavença. Além disso, eles sequer conheciam os autores do crime. Os 4 envolvidos foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e pela impossibilidade de defesa das vítimas, sendo o homicídio consumado no caso de Francisca e tentado no caso de Raimundo. Leonardo, Júlio e Israel foram denunciados como coautores do crime, pois participaram integralmente da conduta criminosa de Wilson. No dia anterior ao assassinato, os 4 haviam passado o dia bebendo e usando drogas na cidade de Mossoró, sendo posteriormente presos em um bar que vendia drogas em Patu. Posteriormente, Júlio foi retirado do processo por falta de provas. Após passar 10 meses preso, em novembro de 2019, Israel Franco de Oliveira obteve o direito de responder ao processo em liberdade. Pouco tempo depois de liberto, Israel começou a trabalhar como entregador de pizza para um parente. Na noite do dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 10 horas da noite, enquanto realizava a entrega no bairro Santo Antônio, em Mossoró, Israel foi executado com 3 tiros. Ele havia deixado a cadeia pública de Caraibas apenas 29 dias antes. Segundo a polícia, sua morte não tinha ligação com o caso pelo qual havia sido preso. Wilson e Leonardo foram levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. O julgamento estava previsto para ocorrer em Patu ou em Umarizal, mas devido à falta de garantias de segurança, especialmente pelo temor que Wilson inspirava na cidade e por seu envolvimento em outros crimes, além de sua família possuir grande influência econômica e política, houve o desaforamento para a cidade de Mossoró. E devido a um problema técnico, Wilson e Leonardo foram julgados em datas distintas. Em 8 de março de 2022, na primeira vara criminal do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, um médico ortopedista, Wilson Edno de Freitas Jales, enfrentou o júri popular pelo assassinato de Francisca Alves da Silva Oliveira, conhecido como Dona Chica, de 68 anos, e pela tentativa de assassinato de seu marido, Raimundo Nonato de Oliveira, de 71 anos, ocorrido em janeiro de 2019. O delegado Sandro, que auxiliou o delegado Paulo Nilo na prisão de Wilson, e a vítima sobrevivente Raimundo foram vistos como testemunhas. Em seu depoimento, Wilson negou ter matado Francisca, acusando Leonardo e Israel de serem os responsáveis pelo crime. Segundo Wilson, ele e Júlio estavam dormindo no banco de trás do veículo quando Leonardo e Israel efetuaram os disparos. No entanto, o testemunho de Raimundo corroborou com as declarações de Leonardo e Israel. As investigações revelaram que Wilson costumava andar armado e frequentemente exibia a arma para intimidar as pessoas, sendo temido na cidade. Wilson foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado de Francisca e foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio qualificado contra Raimundo. O Conselho de Sentença reconheceu a gravidade de que o crime foi cometido com recursos de dificuldade que dificultou a defesa da vítima, além de considerar o fato que a vítima tinha mais de 60 anos, já que Francisca tinha 68 anos quando foi assassinada. Tanto a defesa quanto o Ministério Público interpuseram recursos contra a decisão. Em 28 de março ocorreu o julgamento de Leonardo. A defesa alegou que Leonardo estava presente no carro quando o crime aconteceu, mas não participou dos disparos que resultaram na morte de Dona Chica. Enquanto isso, a promotoria argumentou que Leonardo teve participação direta no crime, sendo ele a pessoa que saiu do veículo
para realizar os disparos contra a vítima. Leonardo foi condenado a 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo assassinato de Francisca, e foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra Raimundo. A defesa de Leonardo também interpôs com recursos contra a decisão. Em junho de 2023, a Câmara Criminal do Rio Grande do Norte revisou os recursos e decidiu, em parte, favorecer ao apelo de Leonardo, reduzindo sua pena para 16 anos de prisão. No entanto, os recursos de Wilson não foram aceitos, mantendo a sentença original. Leonardo estava preso desde a época do crime, no presídio de Pau dos Ferros, e passou a cumprir sua pena em regime aberto com monitoramento eletrônico a partir de outubro de 2023. Atualmente, Wilson está cumprindo pena na cadeia pública de Nova Cruz, em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo caso.